Você desvenda, assim, a densidade, a espessura das pessoas, das personalidades, você está pensando a mesma coisa quando você está no júri. Você tem que desvendar como são as pessoas. Mas não adianta olhar as pessoas por fora, você tem que fazer um esforço para entrar dentro da pessoa. Antigamente, se dizia, nos júris antigos, no tempo que o Rio era capital, quando o promotor começava a acusar muito o réu, o defensor jogava a beca em cima para proteger o réu daquelas acusações. E você tem que botar a roupa do réu, né? Essa é uma imagem recorrente nos grandes processos do júri, nos grandes julgamentos. Você tem que vestir a roupa do réu para saber como ele realmente se sentia e como é que ele percebia aquela situação que o levou àquele ato extremo. Eu acho que se parece muito. Literatura e júri são duas paralelas que devem ser sempre mantidas paralelas, porque esse é um conselho que eu dou em todas as aulas que eu às vezes dou nas faculdades de Direito, é esse, que para aprender a fazer júri, precisa ler Machado de Assis e Eça de Queiroz. O senhor garante que leva uma vida simples. O que é levar uma vida simples, doutor Marcos? Olha, eu levo uma vida simples no sentido de que eu procuro levar uma vida calma. As emoções que eu tenho hoje, as mais fortes, são as profissionais e as alegrias, assim, do convívio humano, de me aproximar das pessoas, de fazer ginástica, de ler bastante, de conviver com a minha mulher, de ver como as coisas caminham na vida, de fazer novos contatos, conhecer novas pessoas. Eu acho que isso é uma vida simples, é uma vida sem luxo, em que o luxo é a possibilidade de você fazer tudo o que você gosta de fazer. Para a Beccaria, o que diminui a criminalidade não é o tamanho da pena, mas a certeza da punição. Muito bem, onde está o verdadeiro entrave aqui no Brasil para que o pensamento de Beccaria seja seguido? Em vários segmentos. Nas polícias, que apesar dessa melhora da Polícia Federal, as polícias em geral, inclusive as estaduais, têm que melhorar. No Poder Judiciário, que precisa aprimorar os instrumentos que lhe foram dados, como a súmula vinculante, como a repercussão geral, como as leis do processo simplificadas, a fim de dar uma justiça mais rápida e eficaz, e no sistema carcerário. O sistema carcerário é fundamental que haja um olhar muito forte do poder público e de toda a sociedade sobre ele, de modo que ele se torne efetivamente um instrumento de punição e de recuperação, e não apenas um instrumento de punição que acaba por corromper as pessoas, degradá-las, levá-las a crimes maiores do que aqueles pelos quais elas foram levadas ao cárcere. Eu acho que estão nesses três segmentos, e naqueles segmentos que cuida da criança, nessa linha de produção da criminalidade, é que estão os obstáculos para que efetivamente a gente consiga fazer aquela máxima do Beccaria prevalecer. Porque, efetivamente, não adianta uma pena alta se o sujeito sabe que vai levar 8, 9, 10 anos para ser julgado. Ele precisa saber que tem uma pena e que essa pena lhe será aplicada fortemente, rapidamente e com eficácia no momento em que ele pratica o crime. Mas é fácil dizer à sociedade que não vale a pena mandar para a cadeia um cidadão que nunca antes cometeu qualquer crime, que é trabalhador e que não cometerá novos crimes? É fácil. Olha, eu acho que é muito difícil, a sociedade está cansada desse discurso. Acredito que é preciso combinar as duas linguagens. Mostrar que, efetivamente, até pelo critério utilitário, não adianta mandar para a cadeia o delinquente ocasional. Algumas vezes eu penso que alguns crimes, se forem punidos com penas financeiras, ferirão mais o seu autor do que cadeia. E eu acredito que a pena de prisão, a história da pena de prisão é a história do fracasso da pena de prisão. Ela não recupera, ela não redime, não ressocializa. Acredito que a cadeia não existe nada para colocar no lugar dela em relação aos criminosos violentos e aqueles chefes de crime organizado. Fora daí, eu acredito muito na eficácia das penas alternativas. Acredito que as penas alternativas sejam a grande solução, não só para esvaziar as cadeias brasileiras, mas para impedir que pequenos delinquentes se transformem, pelo convívio deletério da cadeia, em grandes delinquentes. E com relação a certa articulação, por vezes existente, entre parcelas do Ministério Público e da imprensa,
patrocinadora de frequentes abusos, atingindo reputações e assassinando até mesmo imagens. O senhor pensa que ela realmente existe? Olha, eu acho que esse é um problema seríssimo, onde se contrapõem dois valores constitucionais de alta nobreza e hierarquia. De um lado está a liberdade de imprensa, que é um valor absoluto para mim. Acredito que liberdade de imprensa é fundamental, é estrutural, é fundante de uma democracia. E do outro lado, o direito à intimidade, o direito à imagem, o direito ao devido processo legal. Acredito que não exista uma solução abstrata para isso. É preciso olhar cada caso concreto e ver. E ter instrumentos para que os abusos sejam punidos com bastante força e bastante seriedade. Márcio Tomás Bastos confessou que gosta muito da sua vida. Minto, adora a sua vida. Qual o segredo da felicidade, se é que há? Eu acho que é esse, é procurar fazer tudo que você gosta e não fazer nada que você não goste. O senhor disse, inclusive, que gosta de fazer as coisas chatas na advocacia. Que coisas chatas seriam essas? Olha, eu gosto de tudo em advocacia. As pessoas às vezes não gostam de ler processo, eu adoro. As pessoas não gostam de fazer audiência, eu adoro. As pessoas não gostam de atender clientes. Eu tenho uma grande emoção toda vez que entra um novo cliente no meu escritório. Quando eu vou atendê-lo, vou ouvir aquela história, vou saber o que aconteceu, quais são os dramas, as tragédias dele. Então, tudo isso eu gosto na advocacia, por isso que eu não penso em me aposentar tão cedo. O senhor disse agora há pouco que não pretende parar de advogar nunca, não é mesmo? O senhor acha que existe algum momento que a própria advocacia diria para o senhor, existiria um momento que a própria advocacia diria para o senhor que está na hora de parar? Olha, eu acho que sim. Eu não vou largar da advocacia, só quando a advocacia largar de mim. E eu espero que isso ainda demore muito, porque eu gosto de advogar, estou gostando cada vez mais. Venho cedo para o escritório, saio tarde daqui do escritório. Então, quando a advocacia chegar para mim e falar, não dá mais, aí não dá mais. Mas enquanto ela não falar, eu vou continuar advogando. Sine die, ministro. Sine die. Tá certo. Olha, foi muito bom recebê-lo aqui no Contraponto. É a segunda vez que o senhor nos deu essa honra. E dessa vez, assim, de uma forma muito especial. O Contraponto agradece. Então, eu agradeço você, agradeço os telespectadores, quero dizer que estou às ordens, gostei muito do programa e quando quiserem eu volto aqui de novo. Não foi bom? Semana que vem estaremos de volta. Até lá. Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco.